Eu vi alguns trechos ali do julgamento e realmente, assim, é surpreendente, assim, você ver como o Alexandre de Moraes, ele está decidido. Otário, é só isso que eu tenho a dizer pessoal. aqui. Meu comentário é por aí, porque tremendo o Moraes não tá. Se você pegar as falas dele ontem, você vê que se o tremor dele é só de ódio e por dentro deve ser de risada da cara de vocês, que não param de mentir um minuto. Os ouvintes da Professor Fernando Melo. Tudo que está acontecendo, sabe que o Brasil vive uma ditadura e não é de hoje. Desde quando Bolsonaro era presidente, ele não conseguia governar. As brigas com Alexandre de Moraes eram de golpe de Estado, Vanessa Moreira. Rotineiras. Timóteo, eu nem vou comentar sobre o absurdo que é isso, né? Assim, eu não gosto de ir pelas obviedades. Eu acho que nossos ouvintes já são inteligentes o suficiente para entender a juristocracia que a gente vive. E se não são, vão chorar aqui, porque meu comentário não será em torno disso. Eu quero saber se diante já desse fato consumado, de mais este fato consumado, a gente já pode, né? Já pode, se vocês já vão começar a entender de uma vez por todas e de cobrar de uma vez por todas aí essas falácias que são inventadas a respeito de Moraes está tremendo, o sistema está arrepiado, os Estados Unidos vai invadir o Brasil, a lei Majestic, né, o nome da lei, vai atuar contra os representantes da... Nem isso aconteceu ainda, viu? Isso é irrelevante. Se acontecer, não vai fazer diferença nenhuma, mas nem isso aconteceu. E aí? Vocês vão continuar acreditando nesse povo mentiroso, bravateiro lá dos Estados Unidos, no qual se une Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, o próprio Pociúnco, lá, o candidato EAD do João Roma aqui na Bahia, que estão tudo lá fora. Os que fugiram daqui, incitaram milhares a estarem lá no 8 de janeiro e tudo mais, fugiram daqui, estão tudo foragidos em outro lugar, tentando articular, né? Inclusive com o ex-assessor do Moraes, tentando articular, dizendo que o povo da direita é muito generoso para poder ganharem mais pix ainda à custa de você, babacão, que acredita nessa turma. Você vai continuar achando isso? Vai precisar de quantos arrepios do Alexandre de Moraes para cima da população, para cima de quem estava ao lado do Bolsonaro, para vocês entenderem que ele não está tremendo, que ele não está arrepiando. Ele só está tremendo de uma coisa, de rir da cara de todos vocês que não param de mentir. Está virando mitomania. Vão se tratar e parem de mentir para a população. Comecem a falar a verdade, porque só a realidade vai transformar o futuro desse povo que vocês estão dizendo aí que querem salvar. Porque do jeito que vocês fazem, esse povo vai se estimular a avançar para cima do sistema, mais uma vez, né? Quando o Bolsonaro for preso, que parece teatro, esse teatro aí de vitimismo de saúde, quando ele interromper esse teatro e for preso, vocês vão estimular as pessoas aqui no Brasil a ir para a porta de cadeia, a fazer confusão, e essas pessoas vão terminar onde? Na cadeia também. E a culpa vai ser de vocês todos. Só que vocês estão protegidos através das suas mentiras, recebendo em dólar e ganhando Pix patriota, né? Patriota de patriotário. É só isso que eu tenho a dizer aqui. Meu comentário é por aí, porque tremendo o Moraes não tá. Se você pegar as falas dele ontem, você vê que se o tremor dele é só de ódio e por dentro deve ser de risada da cara de vocês, que não param de mentir um minuto. Professor Fernando Melo. Eu vi alguns trechos, né? Não vi na íntegra, mas eu vi alguns trechos ali do julgamento e realmente, assim, é surpreendente, assim, você ver como o Alexandre de Moraes, ele está decidido. E é uma questão pessoal. É uma questão pessoal dele. A prisão do Bolsonaro e de todos esses, como eles mesmos colocam, né? De todos esses golpistas, essas pessoas que atentaram contra a democracia. Esse é um tema que a gente já tem falado bastante, não precisamos nem nos alongar. E isso deixa muito claro que esse julgamento é um julgamento que
desde o seu início, né, quando há a abertura de um processo, né, aquele processo secreto, quando há abertura, já há o veredito. Chega a ser ridículo você ver como os ministros tratam os advogados de defesa. Os advogados de defesa apresentam as suas defesas, que inclusive a defesa do Felipe Martins foi a única até agora, que acrescentou um dado relevante, que é o dado de que a prisão do Felipe Martins indiscutivelmente foi uma prisão ilegal, ainda dentro do processo do Alexandre de Moraes é ilegal, mesmo sob a ótica do Alexandre de Moraes é ilegal, porque ele foi preso sob a acusação de ter fugido do Brasil, foi pego ali, tendo fugido para os Estados Unidos de uma forma de fuga mesmo, né? Fuga, coisa de bandido, e na verdade ele nem foi para os Estados Unidos, ele estava no Brasil. Então o advogado provou que ele foi preso no Brasil sob a acusação de ter fugido. Então esse é um ponto que é o primeiro ponto até agora que realmente pode causar alguma alteração no julgamento, e a alteração que pode ser dada pela lógica processual, a alteração que pode ser dada é da retirada do Felipe Martins ou de uma alteração no tratamento para com o Felipe Martins em comparação com os demais. Agora, com o restante, não há sombra de dúvida. O Alexandre de Moraes, nas suas declarações ali, ao longo do processo, o Alexandre de Moraes, ele a todo momento afirma o veredito. A todo momento ele diz da absurda gravidade da tentativa de derrubada do poder. Ou seja, como que houve tentativa de derrubada de poder se é justamente isso que está sendo julgado? O Alexandre de Moraes, desculpa. Né? A gente pega o Xandão para Judas também. É uma injustiça para com os demais. Todos eles falam do caso como se não fossem juízes, mas como se fossem, na verdade, os acusadores do caso. Então eles estão ali não é para julgar um caso que chegou até eles. Eles são o original do caso. Eles são a origem do caso e, como origem do caso, eles estão empenhados em fazer o caso cumprir. Então essa situação, esse processo é um processo que, inclusive, não vale a pena a defesa. Defender-se nesse caso, a não ser nesse caso do Felipe Martins, que ele tem um dado novo. Agora, você chegar lá para falar que o seu cliente é inocente é uma bobagem, isso é uma perda de tempo. Esse caso todo é uma perda de tempo. Repito, infelizmente, nós estamos aí há 2 anos do 8 de janeiro. Esse julgamento deveria ter durado 2 meses. 2 meses as pessoas sido presas para evitar que a cabeleireira, o vovô, a vovó tivessem sido presos. Se essa turma que está aí já tivesse sido presa, muito provavelmente já estariam em casa. Né? Muitos deles já estariam em casa, mas não. Fica nessa lenga-lenga, prende, não prende, e daí pega todos a raia miúda e coloca na cadeia, como nós já temos lá a pessoa que está indo para 2 anos aí preso. Perfeito, professor Pablo Sonati. Bom, Timóteo, Vanessa, professor, os ouvintes da Brado já sabem de tudo o que está acontecendo, sabem que o Brasil vive uma ditadura e não é de hoje. Desde quando Bolsonaro era presidente, ele não conseguia governar. As brigas com Alexandre de Moraes eram rotineiras, sempre tendo intervenção do STF para tudo. Quando aconteceu o 8 de janeiro, a prisão do Felipe Martins, todo mundo vê isso, pelo menos aqui, que acompanha a Brado. Existem pessoas que estão, sei lá, desligadas do mundo. Vocês já falaram bem do caso do Felipe Martins, todo mundo já sabe. Eu quero falar dessas pessoas, principalmente dos influenciadores, jornalistas renomados, que estavam assim na internet ontem. Que absurdo. Meu Deus, agora sim Alexandre de Moraes se mostrou um ditador. O rei está nu. Até a Cristina Grêmio, que eu gosto, até colocou lá, o rei está nu. Gente, quem não sabe disso? Por que vocês, então, ficam todos os dias enganando a população? Qual foi a benfeitoria, o benefício dos apoios, novamente, qual foi o benefício dos apoios a Hugo Mota, ao Alcolumbre? Falaram que se o Hugo Mota se ausentasse, ia pausar a anistia. Primeiro que a anistia não vai nem vir. A anistia, como a gente sempre fala aqui, não tem que existir. O que tem que acontecer são as pessoas serem libertas. E vai acontecer. Por que essas pessoas, influenciadores... Teve uma aí que falou... Cada absurdo que a gente vê, cara, falou que acharam as cinzas do Lula.
A Polícia Federal, numa última operação, achou as cinzas do Lula. Sério isso? Não sabia. Então, e daí você vai ver o post da pessoa, Timóteo, tem 200 mil visualizações e 90% é isso mesmo, agora vai. Então, cabe, o Timóteo, cabe esses grandes influenciadores, jornalistas, Cristina Grêmio, todos os outros, vir e trazer realmente o que está acontecendo e por que que eles não fazem isso. Por que que a Cristina Grêmio fala, gente, a gente vive uma ditadura, todo mundo já sabe, não adianta tampar o sol com a peneira. Ela vem se fazer de surpresa ontem. Ah, pelo amor de Deus, né? A Fabiana Barroso também. Daí você vai ver os outros programas, tem que assistir, né? São ossos do ofício. Tá todo mundo espantado com as decisões do STF, Timóteo, que a gente vem falando o tempo todo aqui. Então, esse caso do Felipe Martins é um absurdo por si só. O Bolsonaro, eu acho que o que está mantendo... Dois problemas. O que está mantendo essas pessoas presas é justamente os militares e o Bolsonaro não estarem presos. Mas o que está mantendo o Bolsonaro também não preso são jogos políticos. E digo mais, nada me tira da cabeça que o que está mantendo o Bolsonaro livre até agora é realmente essas indicações, esses apoios ao Alcolumbre, Hugo Mota. Então, está sendo tudo moeda de troca. Ó, se você não apoiar, você vai se lascar. Ah, então eu apoio. Eu acho que começou esses apoios e essa troca para que Bolsonaro não fosse preso desde que ele voltou dos Estados Unidos. Ó, você volta dos Estados Unidos, mas você vai ter que jogar do nosso lado. O STF tenta prender, deve ter uma articulação muito grande ali, sei lá, Kassab, Temer, Valdemar, para tentar manter o Bolsonaro ainda solto, só que com isso vai entregando cada dia mais o Brasil para o centrão, para o sistema, para os corruptos, e no final de tudo, quem se ferra é o povo que está preso, que já deveria estar solto, e o Bolsonaro, daqui a pouco, pode ser que ele seja preso. Acho que é por isso que ele fica toda hora postando vídeo todo cortado. Tudo cortado. Ele está tentando sensibilizar qualquer pessoa com 2 neurônios, ver que esse show ridículo de vitimismo que ele está fazendo, de postar. Aí, por exemplo, o que acontece? Eu faço um comentário desse aqui, aí Timóteo faz um corte, coloca nas redes sociais, aí vem as velhas do Zap, as tias, as pessoas. Você se diz cristã e não está sensibilizada com a dor e a doença do Bolsonaro e e vem. Eu não tô nem aí, pode falar. Mas não tem nada a ver, né? Mas entenda, a mentalidade do povo brasileiro é essa. Essa. E não tem nada a ver com eu tal, não. Eu acho que exatamente se ele tá doente, ele tem que se preservar e parar de ficar postando a foto da cicatriz dele. Imagine se eu fizesse uma cirurgia e ficasse postando foto da cesárea que eu fiz, coisa ridícula. Olha que tem gente que posta também. Enquanto o Lula se mostrava forte, né? O Lula adora se mostrar forte, fez a cirurgia na cabeça e já estava andando. Mas o líder faz isso. O líder faz isso. Ô, professor Fernando Melo, professor conhecedor aí, o nome todo mundo já sabe, professor Fernando. Você conhece alguém da história da política, professor, que tenha feito a mesma coisa que o Bolsonaro, ficar se vitimizando, foto, algum outro líder? No hospital, das coisas? Olha, no Brasil, da nossa política brasileira, eu não lembro de ninguém. Eu acho que isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, né? O contrário acontece. Você pega, por exemplo, exemplos nefastos, né? É horrível usar o Lula como exemplo de alguma coisa, mas em que ponto chegamos? O Lula passou por um câncer. A Dilma passou por um câncer. E eles não ficavam expondo ali a fragilidade. Você pega, por exemplo, esses tempos agora aí, ano passado, se não me engano, que o Lula caiu no banheiro, teve aquele ferimento na cabeça. O Lula ficou meses e meses andando com aquele chapeuzinho de palha lá, aquele chapeuzinho do Eduardo Paes, né? Usando o chapeuzinho para que quando os jornalistas fotografassem ele, não aparecessem o hematoma. Então, é o contrário, né? Mas isso acontece por quê? Isso acontece porque a fragilidade é um elemento que agrega simpatia com o sexo feminino. Então, uma mulher, se ela está ali numa situação de fragilidade, ela está andando na rua e está carregando ali a sacola do supermercado e a sacola está muito pesada,
Ela não fica tentando fazer de conta que não está pesado. Não, pelo contrário, até se vier passar algum amigo, alguém que ela conhece ali próximo, ela até evidencia mais que está pesado para que o homem a auxilie. O homem é o contrário, né? O cara tá ali quase morrendo, carregando a sacola, aí passa uma mulher, ele estufa o peito e... Por quê? Porque a fragilidade não evidencia as características boas da masculinidade, mas evidencia as características boas da feminilidade, que são afeição, caridade, amor. Então, para a mulher a fragilidade cai bem, para o homem não cai. Então, jamais isso seria utilizado por alguém normal. Mas o Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro é uma máquina de votos. O Bolsonaro ele é um tarado na política. Ele só pensa naquilo, né? Ele só pensa em voto. Então, o Bolsonaro, todo mundo aqui se lembra daquela época que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida no jornalismo, foi quando acusaram que a Michelle estaria tendo relações sexuais com o Onyx e com o Osmar Prado, se não me engano. Sim, foi. E daí saiu essa matéria, saiu essa matéria nos jornais. Assim, olha, foi uma... Assim, só de lembrar, é uma coisa bizarra. O que o Bolsonaro fez? Nada. Ele não fez nada. Ele nem comentou. Ele fingiu que nem viu. Então, por que ele faz isso? O Bolsonaro só pensa em voto. Tudo o que acontece, o Bolsonaro pensa, isso é bom para eu vou ganhar votos ou vou perder votos? Se eu vou perder votos, eu fujo. Se eu vou ganhar votos, eu pego. Então, como a base do Bolsonaro é uma base toda... 70%, 75% da base de apoio do Bolsonaro é o público feminino, e o público feminino já ali de mulheres mais maduras, né, acima dos 45 anos. Então, o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro tenta criar simpatia com esse público, que é o público que faz a simpatia. A palavra simpatia significa comungar dos sentimentos, né? Pathos em grego é sentimento. Então, o Bolsonaro cria essa simpatia com esse público feminino. O público feminino de mais idade se simpatiza com o quê? Com esse sentimento de fragilidade, de cuidado, de derrota. Poxa, coitado, olha lá, ralou tanto na vida e agora está com o bucho rasgado. Então, o Bolsonaro fica indo para cima desse público. Então, para voto, funciona. Funciona. Ô rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.